Graça no Senhor Jesus Cristo. Existe um mal que nós fazemos a nós mesmos. É verdade. É com respeito a quem somos. É com respeito a nós mesmos. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas 12, versículo 6, versículo 7, o seguinte: Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Essa expressão final que diz, bem mais valeis. Um grande problema nosso é que nem sempre nos valorizamos. Eu não é aquele tipo de valorização de achar que está acima de todos, mas é a valorização de quem nós somos. Nós somos diante de Deus pessoas muito importantes. Nós somos diante de Deus aqueles que Deus criou. Nós somos criaturas de Deus. Nós temos da parte de Deus todo um cuidado, todo um carinho, toda uma assistência. Nós temos um Deus que nos fez e um Deus que se torna nosso Pai através de Cristo Jesus. Ou seja, nós nos tornamos filhos em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas se desvalorizam porque acham que não tem ninguém que cuidam delas, às vezes porque não tem pai, às vezes porque não tem mãe, ou às vezes porque perdeu algum ente querido. Mas nós não. Nós não perdemos Deus, pelo contrário, Deus nos achou. Nós temos de Deus, como eu disse, toda a assistência espiritual, assistência para a vida nessa terra, em todo sentido. Quando nós pensamos só em nós mesmos, esse é um grave problema, nós vemos em nós limitações, defeitos, incapacidades e outras coisas não tão boas. E por isso nós ficamos às vezes debilitados com respeito à nossa situação como ser humano. E por isso às vezes ficamos enfraquecidos, ficamos achando que não temos valor algum. Mas Deus, quando olha para nós, Ele olha com os olhos do seu Filho, com os olhos de amor, com os olhos de carinho, com os olhos de quem quer fazer de nós cada vez mais uma pessoa maravilhosa. Olha o que diz a palavra de Deus lá no Salmo 8, 3 e 5. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, disse o salmista, e o filho do homem que o visites, ou seja, para o salmista, e de fato nós não somos nada diante de Deus. Quem somos nós? O salmista coloca, nós não somos nada, é uma pergunta retórica. Mas no versículo à frente ele diz assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Observe que Deus nos fez um pouco menor do que Ele próprio. Deus não nos fez pior, mas Deus nos fez um pouco menor do que Ele. E não só isso, Ele diz que nos deu glória, honra e nos coroou. Deus nos deu glória, a glória especialmente da vida, a glória dele em nós,
a glória da capacitação que Deus nos concede para viver nessa terra. E Deus nos honrou, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Apesar que o pecado trincou, mas essa honra que Deus nos deu em Cristo é restabelecida. Deus nos coroou com a dádiva de Cristo Jesus. É por isso que eu digo a você, por que você se acha tão inferior? Porque às vezes não consegue fazer alguma coisa, ou porque alguma coisa não funcionou. O seu potencial não está em você não conseguir, mas está em Deus te abençoar, porque você é muito especial. Por isso, levante a sua cabeça, olhe para frente, olhe para Deus. Não pense nos revés da vida, eles acontecem, mas eles devem ser trampolins para você caminhar um pouco mais. Deus o abençoe e faça que você perceba que você é alguém muito especial. Seu valor excede tudo que existe nessa terra. Você é especial para Deus. E foi por isso que Cristo mandou o seu Filho, porque Ele te amou de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para você, aquele que crer nele. Portanto, levante a cabeça e vá para frente. Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.